Tu tá vendendo algo que vai resolver, que vai facilitar e, consequentemente, a empresa vai crescer. Isso. Então, eu acho que é um desafio, mas é uma das coisas mais especiais, assim, tu se importar de verdade. Porque eu posso muito bem ter um script ali, só que esse lado humanizado, ele é bem importante, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas e apaixonada pelo setor, por essa conscientização da vistoria em toda a jornada de locação. E hoje, um episódio muito especial, a gente vai falar sobre pré-vendas, relacionamentos, prospecção com propósito. E a minha convidada, é claro, uma querida, uma amiga maravilhosa. A minha convidada é a Luísa Kleins, ela é líder de pré-vendas aqui na Rede Vistorias, uma profissional que entende de vendas e é, antes de tudo, escutar, compreender e gerar valor. Vamos entender como cada etapa da pré-vendas influencia diretamente no sucesso de uma operação e no posicionamento da nossa marca. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho da trajetória profissional da Luísa. A Luísa, hoje, ela é uma mulher que une estratégia, liderança e desenvolvimento de pessoas com muita leveza e autoridade. Ela é formada em administração pela UDESC, ela é especialista em branding e marketing e ela atua também hoje, né, como eu falei, como pré-vendas, líder de pré-vendas dentro da Rede Vistorias, uma das maiores empresas de vistorias do mercado imobiliário. E a Luísa também, além de liderar o time de pré-vendas dentro da Rede Vistorias, a Luísa também aplica mentorias para o mercado imobiliário. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Lu e ela vai trazer também bastante dicas aí para vocês que trabalham no mercado imobiliário sobre venda e pré-vendas. Ela manja muito. Estamos no lugar certo aqui com a Lu. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Aline, pela tua participação. Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito, né, dessa área de vendas, pré-vendas. Então, é um prazer. A gente vai ter uma conversa, com certeza, muito enriquecedora, né? Vai ser muito especial. Com certeza, Lu, com certeza. E assim, para começar com o pé direito, quem é a Luísa fora do crachá e dos bastidores das mentorias e da Rede Vistorias? Conta um pouco, Lu, da tua essência, né, da tua história pessoal, o que te trouxe até aqui. Certo, então, eu acredito que fora, né, do ambiente de trabalho, claro que não tem muito como separar, a gente muitas vezes no trabalho reflete muito o que a gente faz na vida pessoal, e eu sou uma pessoa já por si que eu gosto muito de trabalhar com propósito, desafios e metas. Então, esse desafio realmente de querer me superar, de querer atingir um objetivo, de mostrar o porquê que a gente faz o que a gente faz, é uma das coisas que mais me motiva também na vida pessoal e eu correlaciono muito com o trabalho. Sim. Então, hoje, lá na Rede Vistorias, né, na equipe de pré-vendas, a gente sempre tenta unir o propósito do que a gente faz e não só o que a gente faz. Então, o porquê que a gente faz essa pré-vendas, o porquê que a gente vai abordar o cliente. E isso é uma coisa que vem muito de mim. Eu sempre tive esses valores de propósito, de tentar entender, né, aonde eu quero chegar como pessoa, como profissional. Então, digamos que fora da área ali de trabalho, eu também carrego esses valores. Sou uma pessoa que eu gosto muito de me comunicar. Gosto muito, estou sempre sorrindo, gosto de falar com as pessoas. Então, a área de vendas tem tudo a ver com comunicação, né? Exato. Por isso que eu estou aqui também. E, gente, assim, ó, para vocês, é muito importante esse podcast da Rede Vistorias. E assim como a Luísa, eu trouxe vários outros convidados que trabalham também dentro da Rede Vistorias, para que vocês entendam realmente com transparência o que acontece tudo por detrás ali, de todo o serviço que a Rede Vistorias oferece no mercado. Então, a gente tem aqui também, vou colocar no card o episódio com o Estênio, que também ele traz essa essência, traz também muito do conhecimento dele que ele aplica hoje nas franquias e no operacional. Então, é bem importante vocês entenderem que, além de um conteúdo rico que a Rede Vistorias está proporcionando para o mercado, trazer as pessoas que são autoridades, que são profissionais, que trabalham por detrás da Rede Vistorias, também é um dos principais objetivos aqui do nosso podcast. Então, fiquem à vontade, vamos à nossa conversa com a Lu. Sim.
Ô Lu, então assim, para quem ainda não te conhece, a gente, né, tava falando um pouquinho aqui da tua essência e tudo mais. Quem é você na vida real, assim, fora dos negócios? A tua formação, o que que te levou a estudar, né, a praticar ali, a fazer o marketing, né? Então, tornar-se especialista nisso, além da tua comunicação, o que é a Luísa, assim, tu também leva essa parte comercial para tua vida pessoal? Sim, inclusive aqui no podcast a gente já está quase vendendo trabalho de pré-venda aqui para o pessoal do podcast, né? Então, em todo lugar que eu vou, eu gosto muito de trazer essa comunicação, de conversar, que tem a ver com vendas, como eu falei. Mas a minha história, Aline, nessa área de vendas, na verdade, eu me lembro desde criança, que eu gostava muito, eu me lembro na casa da minha avó, quando eu ia para lá. Uma das principais brincadeiras que eu fazia com ela era de vender algumas coisas lá na casa. Desde pequena, eu sempre gostava de vender. Precisa comprar alguma coisa. Pede para a Luísa ligar lá, ver quanto é que custa. Então, isso sempre estava dentro de mim. Comunicação e gostar de vender. E eu vejo a venda também, não só como... Porque todo mundo precisa vender. Empresários, né? E às vezes a gente vende até a nossa própria imagem numa entrevista de emprego. A gente sempre tem que aprender sobre vendas. Então, eu costumo dizer que não é só sobre tu vender para tu ganhar mais. Mas é tu entender o impacto que tu pode transformar numa empresa com a tua solução. E hoje, na Rede Vistorias, a gente faz imobiliárias crescerem através da nossa solução. Vai muito além de apenas vender vistoria, né? Então, eu comecei a entender o propósito da venda e hoje eu posso dizer que sim, o meu trabalho de pré-vendas, ele não vai apenas um agendamento de uma reunião. E se você que é dono de imobiliária, que também pensa em colocar a pré-vendas na tua imobiliária, não é apenas, eu vou conseguir despertar um interesse nesse cliente e colocar ele, talvez, para comprar um imóvel. Vai muito além. A tua empresa, com a pré-venda, ela conquista novos clientes a partir de um propósito, a partir de uma solução que você resolve. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso sempre teve dentro de mim, entender o que é a venda. E aí, eu comecei a cursar administração, né? Como tu falou, na UDESC. Até a história... ela se resume basicamente que o meu plano era ir para a administração pública. Eu ia trabalhar em órgão público, né? Porque eu me formei na administração pública. Tá. E aí, fazendo experiências ali, profissionais, eu vi que realmente não tinha muito essa parte de vendas, de metas e tudo mais. E eu comecei a buscar oportunidades nessa área mais privada, startups, empresas. E foi aí que eu entendi que realmente tem como a gente se desenvolver naquilo que realmente a gente gosta, a gente vê um propósito. E aí eu me descobri na área de vendas, comecei a fazer a pós-graduação em marketing, branding, isso me ajudou demais. Que legal, Lu. E assim, você formada em administração ali pela UDESC, especialista em brand de marketing ali, o que te levou para esse caminho? Por que tu saiu da parte da gestão pública ali, que era o teu foco, e tu mudou ali para o marketing justamente por conta dessa questão da parte de vendas, assim, bem aflorada? Exato, principalmente pela parte de querer se sentir desafiada, metas, desafios, realmente de conquistar números ali para a empresa e também pela questão de comunicação, né? Não me via muito numa tarefa mais administrativa e gostava dessa parte de atingir objetivos e metas, por isso que eu fui para o comercial. Entendi. E aí, assim, hoje o pré-vendas, que a gente fala, e vendas, está muito unido, né? Então, assim, tem uma diferença entre o pré-vendas e a venda em si. Conta um pouquinho assim sobre essa evolução ali. Sim. Que tu atua tanto como hoje como líder de pré-vendas ali dentro da Rede Vistorias, mas está muito ligado com a venda em si do produto, né? Sim. Então, tem estratégias diferentes? Tem, e a pré-vendas hoje ela é uma área que ela cresce muito no Brasil, justamente porque as empresas que estão crescendo, elas entenderam que não tem como, por exemplo, um vendedor final. Vamos colocar aqui vamos supor, um corretor, trazendo para o segmento imobiliário, ele fazer tudo. Ele conseguir captar o cliente, muitas vezes ele, trazendo aqui casos de empresas talvez que vendem para outras empresas, ele passar a secretária para chegar no decisor, quando não é consumidor final, né? Então, o foco hoje
hoje foi o que fez a área de pré-venda se destacar. Porque hoje a gente consegue fazer uma esteira na área comercial. Já prepara o caminho. Que prepara o caminho. Então, eu tenho uma pessoa que foca em despertar interesse, que foca... E, óbvio, tem marketing também, mas aqui para vendas entra muito a parte de tu ir atrás. Então, eu consigo gerar foco nesse primeiro contato com o cliente e depois um cliente ele vai mais preparado para uma reunião de possível venda, né? Sim, claro, que aí tu chega lá, conversa com o cliente, explica qual é o produto, e aí tu vai abrindo caminho, né? Mostrando as objeções ali, né? Na verdade, quebrando essas objeções na hora de fazer ali a apresentação do produto, e seja qual for, né? Independente se seja no segmento imobiliário, que aqui vende vistoria, vende outros produtos da rede Vistorias, mas tu vai quebrando essas objeções, que aí quando vai de fato para uma reunião, aquele cliente já está com praticamente as dúvidas Sim. né? Vai só meio que aprimorando, a chance é muito maior. Muito maior de venda, né? Porque a gente já acaba com a pré-vendas, eu costumo dizer que a pré-vendas é a área que faz perguntas e menos respostas. Então eu pergunto, como que tá o cenário da tua imobiliária hoje? O que tu acha que poderia ser melhor? Qual que é o maior desafio, no caso, quanto à vistoria? E aí, a gente já consegue fazer um resumo focado daquela necessidade para que o vendedor seja mais assertivo. Então, esse é o objetivo. Uma venda muito mais eficiente do que eu tentar vender tudo que a minha empresa faz, sendo que talvez o problema dele é uma solução específica, né? Entendi. Não é à toa que a Rede Vistorias está aí forte no mercado há tanto tempo, né? Tu trabalha na Rede Vistorias quanto tempo? Já há mais de 3 anos. 3 anos. Então, assim, cresceu muito nos últimos anos e eu acho que isso se dá muito ao teu trabalho, né? Aqui dentro da Rede Vistorias, criando essas metas, criando essa estratégia junto com a tua equipe para conquistar cada vez mais o mercado imobiliário no sentido de levar a solução mesmo, né? Então, assim, hoje tu atua como líder de pré-venda nesse setor, dentro da maior empresa de vistorias do país, já começou assim, né? É o início da tua carreira, eu acredito nisso, né, Lu? Que a tua carreira ainda tem muita coisa para acontecer boa, acho que tu tem muita solução para levar para o mercado. E assim, como que é liderar nessa área tão específica e desafiadora do mercado imobiliário que é a vistoria, né? Como vender, né? Ou como conversar com as imobiliárias, entrar dentro de na verdade, dentro de uma etapa da jornada da locação que é tão delicada, assim. Eu acredito que uma das coisas que mais destaca a equipe de pré-vendas hoje, e também o meu trabalho, quando eu fazia apenas essa parte operacional, é justamente tu se colocar no lugar do dono da imobiliária ou também do gerente de locação, trazendo aqui para alguém que está mais ali na operação, entender o que, de fato, as consequências de uma vistoria não tão boa, que talvez ele está tendo dificuldades, pode impactar na rotina dele. Então, essa empatia que muitas vezes a gente tem que ter na ligação, de entender como que está para ti hoje o teu cenário, tu gostaria de melhorar algo, e tu vê realmente que ele precisa de um apoio, porque a rotina dele vai ser facilitada com a tua solução, tu entende que tu não está vendendo um produto. Entendi. Tu está vendendo algo que vai resolver, que vai facilitar e, consequentemente, a empresa vai crescer. Isso. Então, eu acho que é um desafio, mas é uma das coisas mais especiais, assim, tu se importar de verdade. Porque eu posso muito bem ter um script ali, só que esse lado humanizado, ele é bem importante, né? E assim, o que eu vejo, assim, é que tem essa essência. Tem que ter essa verdade, precisa ter essa empatia de fato e não vender por vender. Sim. Não adianta chegar lá e treinar toda a tua equipe para seguir um script, sendo que aquela pessoa nem sabe o que está falando. Então, assim, acho que é muito bem feito dentro da Rede Vistorias esse treinamento interno com as pessoas também, né, ali com a tua equipe. E, assim, falando sobre o comportamento humano, e vem muito por esse lado, né, porque eu acho que entender e estudar vendas não é só a questão de tu convencer o outro que o teu produto é bom ou convencer alguém que tu tem uma solução, mas é entender também o cenário da outra pessoa, né? O comportamento humano e tudo mais. Então, assim, o que tu aprendeu sobre o comportamento do cliente e tomada de decisão, né? Atuando com vendas dentro do segmento das vistorias. Uma das coisas que eu aprendi que tem muito a ver com pré-venda é principalmente a perseverança, porque às vezes tu contata o cliente e não foi o momento dele ali, talvez de entrar numa reunião, porém, se tu não desiste, se tu também cria, obviamente, existe uma diferença entre tu perseverar e tu persistir.
Perseverar, obviamente, tem um espaço de tempo, persistir, muitas vezes tu é insistente, não é esse o caminho. Mas é tu saber, poxa, ainda vale a pena eu contatar ele daqui a um tempo, mandar alguns conteúdos. Então, a gente trabalha bastante essa cadência mais alongada, quando realmente vemos que faz sentido. E também entender a parte, no caso, o operacional ali, que não é apenas um produto, mas, como eu falei, é algo que vai transformar, às vezes até trazendo aqui para o gerente de locação, que é quem a gente conversa muito. Às vezes o trabalho que tu tá ali falando com ele vai gerar um reconhecimento do trabalho dele, Sim. ele adquirindo o teu serviço, a visibilidade dele na imobiliária ou dela. Então, a gente tem sempre essa visão de perseverar e entender o lado do cliente ao ouvir a nossa solução e o que ele ganha com isso, né? Entendi. Eu gosto muito de analisar também o custo que ele teria em não resolver esse problema. Muitas vezes ele é mais alto do que ele entrar numa reunião ou do que ele fazer um teste conosco. E a gente sempre vai por essa linha de solução, né? Sim, entendi. Não, faz sentido, porque assim, falando e vendo tu falar isso, eu não trabalho com vendas, né? Nunca trabalhei com vendas, mas, que nem tu falou, a gente se vende o tempo inteiro. Quando eu falo e defendo muito a questão da vistoria como uma aliada, né? Em toda a jornada da locação, eu estou vendendo uma solução. Né? Eu acho que isso vem vem do coração da gente, vem do nosso propósito, da nossa essência, né? Então, essa tua pegada, assim, de mostrar hoje para a equipe de pré-vendas da Rede Vistorias, é exatamente isso. Qual é a solução que a Rede Vistorias faz? E é claro, né, que independente, tu é uma vendedora nata, assim, então tu vai vender vistorias, tu vai vender outras coisas, tu vai ter a mesma essência, né? Então, é muito legal, assim, quando a gente tem um propósito aliado junto com a nossa... com o dia a dia do nosso trabalho, né? Sim. Não é só ir lá e trabalhar e voltar para casa. Não, é um propósito, né? De vender. E isso que tu tá falando, Aline, também tem muito a ver com algo que eu acredito, que até falei um pouco no início. Antes de eu fazer... algo, né? Antes de eu querer vender ou antes do que eu faço, tem muito o que eu sou. Quem eu sou como pessoa, quem eu sou como profissional. E a empresa também tem a sua identidade. Então, hoje eu sempre trago para a equipe de pré-vendas e para quem entra na equipe, eu tenho que entender quem é a Rede Vistorias antes de querer entender o que a Rede Vistorias faz. Porque eu entender a empresa, e a gente faz muito isso quando a gente aborda o cliente. A gente gosta muito, o pessoal muitas vezes vai no site, vê há quanto tempo aquela empresa está no mercado, qual é a história, muitas vezes, do decisor. Uma pesquisa rápida. E quando a gente conversa e fala isso nas ligações, olha, eu pesquisei, entendi quem que é de fato a tua empresa. Alguns a gente vê no LinkedIn, que tem tanto tempo de carreira no mercado imobiliário. E isso gera uma conexão com quem a pessoa é e não só o que ela faz. Porque hoje as pessoas estão muito acostumadas a receber ligações, WhatsApp, e-mail. Poxa, querem me vender. Não tem interesse. Então, o que eu quero deixar aqui também é que a nossa identidade, seja identidade como empresa, identidade como pessoa, ela tem que ser cada vez mais... A nossa essência, ela também tem que vir no momento que a gente estiver vendendo. Tanto olhar quem é o cliente, quanto olhar quem a gente é, porque às vezes o script vai falhar, às vezes você não vai ter um modelo de WhatsApp perfeito, mas você vai ter ali uma empatia, você vai entender, você vai mostrar que você se importa, e aí eu começo a ter mais conexão nessa parte comercial que é tão importante. Sai um pouco da característica do produto e eu começo a ir para esse lado mais empático com o cliente, né? E é isso que tu falou, é legal, assim, o script pode falhar, o modelo do WhatsApp não ser tão perfeito, mas quando a gente tem realmente verdade naquilo que a gente não precisa de script, né? A gente vai, conversa, a gente entende qual é a solução que está entregando, seja o que for o produto, mas se a gente acha que faz sentido para aquela empresa, a gente vai tentar mostrar isso para a pessoa. E é claro, né, Lu, que nesse meio do caminho tem os não. Sim. Né? E aí, explica um pouquinho assim, como que tu aprendeu, né? E hoje, como líder, como que tu mostra isso para que a tua equipe não desmotive através dos nãos que vão receber? Porque a venda recebe muito isso. Bate na porta, né? E aí ninguém abre, ou fecha a porta na cara. Enfim, né? Essas coisas.
nesse sentido? Então, uma das coisas, né, que a gente mais precisa é a famosa palavra resiliência. Sim. Então, sim, às vezes eu vou estar super motivado. Nossa, hoje é o dia que eu vou conseguir agendar reuniões com donos de imobiliária. E aí a primeira ligação que eu faço muitas vezes é: a gente não tem interesse, muito obrigada. Ou recebe respostas falando não tem interesse. O que fazer com esse não? Então, eu sempre tento passar pro pessoal e também para quando eu fazia isso, que aquele não, ele não é primeiramente para mim, né? Ele não é uma coisa pessoal. Porque se a gente deixa entrar nesse lado pessoal, realmente traz bastante desmotivação. Sim. Mas dar a volta por cima, entender, não, eu tenho uma meta, tenho um objetivo, vou atrás. Porque a gente sempre costuma falar lá na pré-venda que quando tu recebe um sim, tu esquece às vezes os nãos. É só tu receber o primeiro sim. Isso. Então, essa motivação, ela vai vindo, vai e vem. Mas o negócio é perseverar e ir atrás do teu objetivo. Porque se a gente viver só pelo aquilo que talvez venha ali de desafios, realmente, né? Em vendas, precisa ter essa perseverança e resiliência e dar a volta por cima, mesmo quando tu estiver tomando ali umas negativas. Ou também mudar a estratégia, né? Mudar às vezes o caminho, poxa, isso aqui não tá funcionando, tá tendo resistência, então eu vou mudar a maneira como eu tô falando na abertura com o cliente. Talvez esse auto-feedback também agrega bastante para vencer esses nãos, né? Ô, Lu, e assim, ó, eu vi uma palestra tua que tu fala sobre o processo, né? Até tu levou um exemplo da tua vida pessoal sobre correr, né? Sim. E aí, conta um pouquinho, assim, eu achei tão bacana, tão bonito, assim, tu associar isso, né? Junto com essa jornada da pré-vendas até chegar no decisor e tem esses nãos. Então, tem um caminho aí que é preciso percorrer, né? Então, eu achei muito legal quando tu abordou isso na tua palestra, porque isso é uma coisa que de fato acontece. Então, conta, eu já sei da história, mas eu quero ouvir novamente. E todo mundo quer saber também. Sim, isso, Aline, que tu está trazendo, realmente, na minha visão, é um dos melhores exemplos de prospecção, porque o alvo, muitas vezes, ele é claro, igual a corrida, né? A linha de chegada, e quem corre, independente de quanto, sempre é um desafio, principalmente se tu está começando. E talvez eu estou falando aqui com pessoas que podem estar ouvindo esse podcast que nem tem ainda pré-vendas na sua empresa, mas que, poxa, sim, eu tenho certeza que eu quero novos clientes, mas parece difícil o caminho até eu ter, talvez, aquelas reuniões com decisores do meu segmento, né? Porém, o que tu faz durante o caminho, obviamente, ele vai determinar se tu vai chegar lá. Igual na corrida, né? Eu lembro, trazendo aqui algo mais pessoal, que quando eu comecei a correr, eu via muitas pessoas que corriam demais, assim. A minha mãe, por exemplo, ela já fez maratona, então era uma referência. E aí eu pensava, trazendo até para pré-vendas, nossa, gente, eu correndo 5 quilômetros já é um desafio. Então, aqui, trazendo para prospecção, às vezes tem uma empresa que tu conhece, né? A própria Rede Vistorias, que já avançou muito na pré-vendas, mas teve um começo, teve um início. E o que a gente faz, nem sempre a gente vai fazer tudo perfeito. Às vezes, durante a corrida ali, a gente vai parar um pouco, a gente vai, né? Alguns já tomam aquele gel, que já dá um up. A mesma coisa na prospecção, às vezes tu vai ter que parar, testar, treinar. Quantas vezes, né? Eu também, apesar de estar um tempo, se eu não paro, não estudo, não me atualizo, a gente também não chega no objetivo. Então, trazendo para esse contexto, o processo, ele vai determinar se tu vai chegar lá, independente se tu tá começando agora ou não. Faz aquilo que tá à tua disposição, e se a tua conquista daqui a pouco for, igual trazendo aqui pra corrida, 2 quilômetros, 5 quilômetros, mas pelo menos tu está se desenvolvendo. O importante é começar, não é esperar algo acontecer para tu ter novos clientes. Começa com o que tu tem, que eu tenho certeza que vai ter um bom caminho pela frente. Nossa, muito legal, Lu. Eu achei muito bacana esse exemplo da corrida, porque, de fato, esse processo é para tudo, né? É para tudo na nossa vida, assim. Sim. E essa jornada de pré-vendas, assim, é bacana ter. É muito importante. Isso aí é algo que faz uma grande diferença na reversão das vendas lá. Sim. Então, é muito legal. Ô, Lu, como que tu percebe, assim, que o mercado, quando tu entra em contato com o mercado imobiliário, assim, tu que está ali, primeiro contato que é feito com a tua equipe, assim, o mercado entende o valor da vistoria dentro da locação? Ou tu acha que ainda tem muita imobiliária que a vistoria é só uma etapa do processo, que não tem tanta importância?
Como que tu lida com essa questão? Assim, tu acha que ainda existe isso muito? Sim, e principalmente as imobiliárias que mais crescem, né? Que a gente também contata grandes imobiliárias, né? Em todo o Sim. Brasil. A maioria, se não todas, assim, realmente veem o impacto que uma vistoria boa pode gerar no relacionamento com o cliente. Sim. Então, vai muito além de só um produto, né? Já conversei com donos de imobiliária que eles entenderam que um problema que ele teria por uma vistoria não detalhada, por exemplo, não seria só, é só um relatório ali que não está tão completo. Sim. Não, eu posso perder uma locação. Então, as grandes imobiliárias que a gente conversa, a maioria já entendeu, também tem imobiliárias começando no mercado imobiliário já com essa visão. E, claro, a gente também já contatou pessoas que muitas vezes o próprio dono ainda faz a vistoria, né? Mas a gente crê aí que é uma minoria. A maioria já entendeu o impacto que uma vistoria pode ter no relacionamento com o cliente. E aqui entra muito, assim, a pré-vendas, até correlacionando com isso, ela traz essa percepção. Porque, às vezes, também tu vai ligar para o dono da imobiliária e ele tem alguém fazendo uma vistoria para ele, né? Você já há muito tempo trabalhou com isso, né, Aline? E às vezes para ele tá tudo bem, nunca aconteceu nada. E a pré-vendas ela vem para mostrar através de perguntas, obviamente uma persuasão ali que leve ele a entender que pode ser ainda melhor e que pergunte, tá, mas por exemplo, hoje se tu tem uma alta demanda e tu precisa de um apoio, como que tu faz? Hoje a Rede Vistorias tem uma equipe de vistoriadores, né? Em mais de 600 cidades. Então a gente consegue fazer aquilo que talvez estava bom, ficar ainda melhor. Despertando interesse através da pré-venda, né? Sim, sim, com certeza. E Lu, assim, ó, tu acha que ainda precisa evoluir? O que ainda precisa evoluir, talvez, para que a vistoria ainda, que a gente consiga atingir mais cidades, mais imobiliárias? Tu acha que o que precisa evoluir dentro ali da tua equipe? Ou, sei lá, ou estratégias, ou até agora automação, inteligência artificial? Tu acha que precisa ainda evoluir alguma coisa? Que precisa ainda haver essa virada de chave em alguma situação com relação à vistoria? Eu acredito que, em se tratando ali da equipe de pré-vendas, a gente tem uma equipe, né, já está com bastante informação, treinamentos. Então, hoje, no que tange ali a pré-vendas, realmente está bem específico que a vistoria, como a gente está falando, não é só um produto, mas não é um serviço apenas, mas ela tem transformado. Então, essa evolução, ela já acontece. Mas, claro, talvez a gente tenha que entender cada vez mais, como eu falei, o impacto que ela pode gerar e contribuir no segmento imobiliário. Mas de transformação, eu acredito que a gente está indo por um caminho bom e progressivo para entender realmente o que a gente faz ali no dia a dia, né? Progressivo. Eu acho que essa palavra ali é bacana, assim, falar que é um crescimento, um amadurecimento da equipe também, né? No sentido... É um processo. É um processo que tem tudo a ver com o serviço que vocês estão oferecendo e também internamente é um processo que tu tem que lidar ali no dia a dia com a equipe, porque tem pessoas que vão entender essa verdade, essa essência e vão passar isso para os clientes, mas tem pessoas que talvez não vai fazer sentido e tu tem que estar sempre motivando o teu time a vender, né? Sim, exato. E uma das coisas que a gente faz também ali, ao tentar cada vez mais treinar o pessoal para vender a vistoria, obviamente, não, como eu falei, não entendendo que, eu tô aqui para vender uma vistoria, mas realmente esse ponto de transformação. A tua ligação, ela pode transformar a rotina de um gerente de locação que está precisando fazer análise de entrada e saída, e a Rede Vistorias hoje tem essa solução. O que isso gera para um gerente? Então, vai muito além, né? Eu começo a entender o porquê que eu faço essa ligação. E hoje, gente, eu tenho esse prazer de falar. A área de pré-vendas, ela contribui para o aumento de receita da Rede Vistorias, ou de quem tiver essa área na sua empresa. A área de pré-vendas, ela conquista novos clientes, ela transforma a vida, digamos, de donos de imobiliária aqui na Rede Vistorias, e ela traz esse impacto no primeiro contato, porque tu pode transformar a realidade que tem um problema através de uma reunião. Essa reunião pode ser a solução para algo que se tendia
dura muito tempo. Né? A gente trabalha bastante o spin selling. Então, por exemplo, se a gente estiver falando aqui com um dono de imobiliária que quer vender mais, muitas vezes ele vai trabalhar ali uma técnica de, se você deseja ter a casa própria, por exemplo, qual é a consequência da gente viver, às vezes, ali a vida inteira sem conquistar esse sonho, muitas vezes um patrimônio. Então, a gente sempre tenta focar qual é a consequência de eu não ter aquela solução, porque aquela solução vai me gerar um benefício. Então, qual é a consequência hoje de eu não ter uma vistoria detalhada ao extremo, com vídeos, fotos? Algo pode passar desapercebido e amanhã eu vou ter um prejuízo, porque o proprietário ele não quer saber o que tem, ele quer saber como que estava o imóvel na entrada, porque ele deixou assim. Então a gente sempre tenta trazer essa parte mais técnica também, que vai além do produto, mas o impacto que isso gera na vida do cliente, né? Nossa, muito legal. Eu estava vendo esses dias uma postagem que fala assim sobre investimento. Aí que fala que se tu investir R$1.000 e colocar para render numa poupança, ele vai te dar ali, sei lá, em um ano, R$1.080, R$1.100. Se tu colocar no CDB lá, vai sair, vai te render, tu vai ter no final do ano R$1.100. Mas se tu não fizer nada, né? Ele vai, no final do ano, tu não vai ter 1.100 nem 1.080, tu vai ter R$900, que vai ter... Então, assim... É que nem tu falou, o que é bom pode ficar melhor. Então, tu entra em contato com uma empresa, com uma imobiliária, né? Ou a equipe de pré-vendas, tem uma equipe de pré-vendas que pode fazer o teu cliente entender que é necessário ter esse filtro, né? Que passar por essa etapa do processo de vendas, né? Da captação de pessoas, de leads, enfim. Então... ok, hoje eu não estou fazendo vistorias terceirizadas ou eu não tenho uma equipe de pré-vendas e tá bom assim. Tá, mas se tu fizer, vai chegar no final do ano, tu vai ter um lucro, né, muito melhor do que se tu não fizesse nada. Se tu não faz nada, tu vai ter daquilo para menos. Sim. E se tu pelo menos fizer alguma coisa, né, tu vai ter muito mais chance, assim, de captar novos clientes, de ter novos serviços, né, e de ter uma equipe mais engajada também. Então, acho que faz muito sentido, sabe? E até algo que tu falou que faz sentido, no sentido de começar também com aquilo que está ali como oportuno no momento. Porque, às vezes, tem pessoas que perguntam, tudo bem, como que a gente começa a área de pré-vendas, sendo que talvez a imobiliária é pequena, não tem muita estrutura. Tudo que a gente quiser ter na vida, né, ter aprendido isso... A gente começa com aquilo que está nas nossas mãos. Isso. Se a gente for esperar um cenário perfeito, a gente sabe que os grandes empresários hoje em dia e grandes profissionais, eles começaram com o que eles tinham. Sim. Então, talvez você consegue contratar um estagiário, consegue contratar alguém que vai fazer duas funções, meio período, faz pré-venda, depois... Mas começa com um pré-vendedor que vai gerar essa demanda. Hoje a gente tem aqui na Rede Vistorias o projeto de BPO, de franquias, né? A gente vende o serviço de pré-vendas para franqueados da Rede Vistorias, para ajudar eles, e é impressionante, a gente tem franqueados desde que já estão há anos e aqueles que estão começando agora, que acabaram de comprar a franquia e que delegam essa parte de pré-venda. Então a gente tem um profissional hoje na equipe de pré-vendas que ele consegue atender algumas franquias, faz essa prospecção e o foco desse franqueado fica no fechamento. Então a gente consegue fazer com que as empresas elas foquem na gestão. Então o primeiro passo para quem também pensa em estruturar essa área, eu acho assim, pegando esse gancho teu, seria delegar com aquilo que tu tem. Se hoje tu consegue começar ali com uma operação inicial, mas é isso que vai te gerar foco para poder escalar. Porque a pré-vendas, gente, assim, focado para empresas que realmente querem crescer, ela é o primeiro passo. É muito difícil eu ter várias reuniões de venda do nada, sem eu fazer uma prospecção, sem eu ligar, sem eu mandar o WhatsApp. Sim, né? Então, é bem legal esse caminho de tu fazer com que tá no teu alcance para poder crescer, né? E assim, Lu, tu acredita que falta na maioria... O que tu acredita que falta na maioria do time de pré-vendas, assim, que querem gerar resultados, mas ainda não conseguiram gerar esses resultados? Eu acredito que vai muito no que a gente até comentou ali no início, que, óbvio, né, pessoal, a gente também não tem como falar que a área de pré-vendas é uma área que não tem desafios, muito pelo contrário. Muitos. Para gerar o resultado, muitas vezes acontece aquele dia que ninguém vê, quando tu recebe o não, quando tu tem que ter resiliência, e aí depois no final a gente tem a
recompensa, que é as reuniões agendadas, as vendas, mas o que faz a gente prosperar nessa área, como eu falei, é a perseverança, uma meta muito clara. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu construir metas bem claras, né? A gente tem pré-vendedores lá na equipe de pré-vendas que já sabem, no primeira semana do mês, quanto que eles têm que fazer. A semana começou segunda, sexta-feira, eles já têm uma meta clara. Então, essa meta fracionada, quantas ligações, tudo isso faz parte. E também não contar com a motivação para fazer. Porque, às vezes, a motivação, ela vem depois de tu começar a fazer, né? Então... eu acho que essa motivação, a gente não tem que esperar, a gente tem que ir com um propósito. Primeiro a gente tem um propósito, a motivação vem com o tempo e assim, eu acho que as empresas precisam de equipes de pré-vendas. Não precisa ter uma equipe, assim como começa com alguém, né? Mas que seja bem treinada, que tenha essa visão aí de propósito, né? De essência, de verdade, para conseguir vender. Que né? gosta de comunicação, que gosta de desafios, né? De querer crescer e prosperar também nessa área comercial. Sabe o que eu vejo, assim, Lu? Assim, que tanto a equipe de pré-vendas que tem na Rede Vistorias, que hoje são liderados por ti, e também as pessoas que estão dentro da tua mentoria, ela já tem de bônus essa motivação vinda de ti, entendeu? Porque tu não tá ali apenas para falar do técnico, é que nem eu para fazer o treinamento de vistoriador. Né? Eu não tô ali para dizer, olha, tu tem que vistoriar essa parede desse jeito. Tá, mas e... o que fez o cara chegar até ali? O que motiva ele a sair de casa e ir lá e pegar uma chave, entrar no imóvel, fazer uma vistoria e fazer bem feito e usar os recursos que tem hoje, e entender que aquela vistoria faz parte de todo um processo que envolve várias pessoas, que resguarda muitas pessoas. E a tua mentoria, a tua liderança dentro da equipe vai na mesma linha de raciocínio. Então, assim... tu sabe que o cara, no final das contas, tem que vender, né? Assim como o vistoriador tem que fazer uma vistoria, mas tu também, de bônus, já leva toda essa motivação para ele, certo? Dentro da tua mentoria, eu consigo ver isso de perto dentro da Rede Vistorias, mas a empresa que tem a oportunidade, né, de ter, né, o teu conteúdo, né, a tua mentoria ali, com certeza vai ter uma equipe pensando nisso. Estou certa? Sim. Inclusive, tu me fez lembrar do famoso, que todo mundo fala, que é a meta Smart. Isso. E uma vez eu estava vendo um vídeo sobre isso, principalmente em virada de ano, né? Final de ano, a gente começa a pensar muito em metas, e pesquisando sobre isso. E a gente fez um trabalho assim na equipe no início do ano. Eu gosto muito, o pessoal que me conhece ali sabe. A gente sempre gosta, toda segunda-feira a gente fala, traz uma frase motivacional. E eu sempre venho um pouco para esse ponto do propósito. E aí, dentro da meta Smart, uma das opções ali para tu ter uma meta específica, mensurável, atingível, e o R ali de relevante, ela entra o porquê. Que as pessoas que mais conquistam metas é aquelas que têm um porquê muito definido, né? Hoje, eu vou guardar tantos % do meu salário para fazer uma viagem. Muitas vezes aquela viagem, ela tem um propósito, ela tem algo por trás, né? Até eu me lembro uma vez que eu vi um depoimento de uma pessoa que trabalhou numa empresa bem grande de pré-vendas e que estava com dificuldade de rampear ali um vendedor. E aí fizeram uma meta Smart semelhante ali com ele, entenderam os principais sonhos que aquele vendedor tinha, né? E aí conseguiram fazer um plano de ação e falar, olha, na verdade, tu vai vender, mas tu vai vender para conquistar isso em específico. Aí ele abriu alguns objetivos que ele tinha. Então, eu acho que hoje, uma das coisas que faz sentido também é tu entender que, através da pré-venda, tu vai conquistar os teus sonhos e objetivos, né? Eu falo, gente, a gente não tá aqui só para agendar uma reunião. Tem algo que tu vai conquistar com essa comissão. Às vezes, tu vai viver ali algo especial com a tua família. Muitos compram um curso, né? Faz uma faculdade. A gente tem esse desenvolvimento que vai além, que foi o que tu falou da motivação, vai além do só fazer por fazer. Isso. Todo mundo vive por um propósito. Sem um propósito não faz sentido, né? Não faz sentido, não. E assim, ainda tem, né, quais são os erros, assim, ainda tem muitos erros que tanto SDRs, equipes de pré-vendas, né, tem erros no início da carreira. E eu acho que a falta de motivação é uma delas, né, que acha que... Porque a pessoa quer começar a vender, mas ela quer vender, de fato. Sim. Às vezes a pessoa entra no pré-vendas, mas depois ela vai para de fato, vender aquele produto, né? Sim. Então,
o que tu acha que acontece ainda de maior erro entre os pré-vendedores que estão iniciando a carreira, que estão, assim, recém começando, que entraram agora na tua equipe ou que tu vai fazer mentoria para alguma empresa e que tem alguém na equipe que é bem recente, assim, como que tu começa a desenvolver ela? Eu acredito que o principal ponto é a pessoa entender o potencial que ela tem dentro da área de pré-vendas. Muitos veem a área de pré-vendas como algo muito inicial, às vezes mais júnior, mas eu conheço pré-vendedores que estão há muito tempo, que na verdade fazem até carreira, alguns vão para liderança, outros vão sim para venda, mas a gente trabalha muitos pré-vendedores que fazem ficam realmente por bastante tempo. Então, eu acho que um erro é, muitas vezes, a gente querer passar rápido por esse processo. Eu entrei, mas aí talvez já é uma coisa mais demorada, até eu já quero logo subir ali e ser vendedor. Não tem problema, mas passar pelo processo de construção, né, que foi uma coisa que eu passei, que realmente me ajudou e me fortaleceu, porque eu não poderia estar falando algo aqui para vocês se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse passado pelo processo. Então, eu acredito que a paciência, ela gera um fruto ali no final que vale a pena, né? Então, ser calmo e muitas vezes se capacitar além do que talvez está sendo proposto. Eu tô aqui, eu vou agendar uma reunião, eu vou prosperar ali, mas eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou pegar um livro, eu vou ir além do que estão me cobrando para que eu possa entregar um resultado além. Quando tu faz um pouco a mais, né? Às vezes as pessoas... o meu sonho já é estar na área de inside sales, que é muito comum os pré-vendedores já irem. Mas o que um inside sales ele tem que eu já posso fazer? Talvez eu possa já fazer um curso de gestão comercial, mesmo estando numa área mais inicial de pré-vendas, né? Sim. Então, fazer essa parte eu acho que é importante. Eles entenderem essa essência e onde que eles podem chegar também. Isso, né? potencial. O potencial de cada um deles é importante, assim. Tu já treinou bastante pessoas, né? Já passou vários pré-vendedores por ti, nas tuas mentorias também, né? Já impactasse aí vidas de várias pessoas com o teu conhecimento, tanto dentro quem já passou dentro da rede Vistorias e também pelas empresas que fizeram mentorias contigo. Que resultado ou transformação mais te marcou durante esse processo? Eu acredito que foi algo também que eu vivi, que é você conseguir desenvolver e você ver uma pessoa que ela entra basicamente sem muito conhecimento técnico, mas com muita habilidade comportamental isso é legal. E vontade, né, de querer fazer e querer acontecer. E essa pessoa muitas vezes se destacar em tempo recorde. Então, isso é uma coisa que me impacta, assim, na gestão. É tu conseguir ver uma pessoa totalmente júnior, ela tem um resultado de alguém que está, às vezes, há mais tempo na empresa, pela vontade de querer aprender e se desenvolver. Então, acho que isso é bem legal, né? O Lu, tu sabe que tem muita semelhança com o processo também da vistoria, porque quando a gente vai treinar alguém, a gente tem que entender que eles têm ali uma curva de aprendizagem, né? Então, eles vão começar e aí vão pegando já ali toda a técnica, fazendo todo... aprendendo na teoria, praticando, depois ligando e fazendo todo o serviço, até conseguir essa agilidade e entender que tudo depende do tempo, né? Então, é essa curva de aprendizagem que eles têm que ter, essa resiliência que tu falou, né? Então, eles... continuar a entender até criar aquela maturidade de saber que um dia vai ser mais difícil, outro dia vai ser legal, né? Então, eles precisam entender isso. E através das tuas mentorias, né, que podem ser tanto online quanto pode ser presencial, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é as duas, né? Mesmo. E assim, como que tu garante? Por exemplo, se tu for fazer uma mentoria online, tem como fazer essa transformação mesmo à distância dessas pessoas, assim, desenvolver essa equipe? Sim, com certeza. Até se assemelha um pouco ao trabalho home office, né? Que a gente acaba tendo também, hoje é muito comum. Então, a gente tenta estabelecer processos muito claros ali, né? A gente usa ferramentas, por exemplo, na rede Vistorias, que a gente consegue mensurar o desempenho da pessoa no híbrido, né? Ali
no home office. E também acontece nas mentorias. Então, eu tento trazer já materiais prontos, que a pessoa pode aplicar e praticar, mesmo não estando ali 100% ao vivo ali comigo no presencial. E aí eu acredito muito que é o comprometimento individual de cada um, que volta ao que a gente falou. Quando a pessoa entende o que ela ganha, o porquê que ela tá fazendo aquilo, não necessariamente precisa ter alguém ali do lado. Ela, mais do que qualquer mentor e líder, ela também deseja aquele avanço e desenvolvimento. Então, torna um processo mais organizado, de realmente falar, não, eu vou fazer porque com isso eu vou me desenvolver, eu vou agendar mais reuniões e eu consigo ter materiais que me apoiam para isso, independente de estar ao vivo, presencial ou online, né? Sim, legal. E assim, hoje a Rede Vistorias conta, né, com a tua expertise nesse serviço. E é muito legal, assim, porque tem todo esse cuidado, né? A Rede Vistorias, além de dar oportunidade, né, para pessoas que já vieram com experiência, por exemplo, que é o meu caso, que eu vim do mercado já com uma experiência, com uma bagagem de imobiliária, de Sim. fazer vistorias, e hoje eu aplico essa experiência aqui na Rede Vistorias, né? E também para o mercado. E tu veio com sem experiência e aprendesse a fazer na Rede Vistorias hoje, mas é claro que muito atrelado em paralelo com o teu estudo, com a tua dedicação, com a capacitação, né, com a tua, né, naturalidade de lidar também com as vendas e com a equipe, com pessoas, entendendo todo esse processo. E agora tu está desenvolvendo isso e crescendo. É muito legal, porque toda a diretoria, o Henrico, o John, eles sempre comentam, né, quanto tu evoluiu muito, assim, e hoje tu consegue ter essa maturidade para levar o teu conhecimento para o mercado, como tu está fazendo, e só tem a ganhar. Então, a Rede Vistorias conta contigo, porque hoje tu é uma profissional incrível no mercado, tem como se destacar muito ainda, e está levando essa mentoria hoje para o mercado. Então, assim, como que a tua formação em administração, com especialização ali em marketing, branding, e o posicionamento te influenciam, né, na conversão comercial, especialmente em empresas, né, e de serviço como a Rede Vistorias? Sim, e eu costumo dizer também que a Rede Vistorias, pegando esse gancho, ela é uma empresa que ela desenvolve outras pessoas, né? E hoje, a gente eu vi podcasts ali que você fez com pessoas que começaram como vistoriador e hoje já tem o seu próprio negócio, a própria franquia. Isso. Então, isso é muito gratificante, porque tu vê que porque todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer crescer. Eu gosto muito de ter essa mentalidade assim, né? De tudo bem, eu tô aqui, tô me desenvolvendo, mas já tenho uma visão de futuro, é muito legal a gente ter essa ambição saudável, né? E graças a Deus, hoje a Rede Vistorias, ela é uma empresa que sim, eu posso dizer, ela me desenvolveu, ela desenvolve e hoje eu consigo desenvolver, né, os pré-vendedores. Então, uma das coisas que eu acho que é bem importante nesse ponto, Aline, é uma frase que eu gosto muito. Quem não sabe ser liderado, quem não sabe ser ensinado, não lidera e também não ensina. Então, uma das coisas que eu aprendo muito na minha trajetória de querer aprender e crescer é essa questão de saber ouvir. Saber ouvir talvez quem está acima, quem está abaixo, quem está do lado, quem está ali na própria vida pessoal. Saber que sozinhos, né, a gente não vai conseguir conquistar as coisas, né? Se a gente não souber perguntar, pedir um conselho numa área profissional, uma área pessoal. Então, hoje, se eu consigo falar algo é porque teve pessoas que me ensinaram, teve pessoas que olharam para mim e falaram, não, realmente, se ela tem vontade, então vamos capacitar, vamos compartilhar conhecimento. E eu quero deixar esse recado, porque realmente é uma das coisas que mais me agrega na Rede Vistorias, o próprio podcast aqui é um compartilhar de conhecimento para que outros possam crescer, né? Então, tá muito alinhado com essa pergunta que tu fez. E a administração, né? O marketing, o brand, tudo isso envolve também eu ter desejado querer mais conhecimento. Porque eu comecei a ver, não, realmente, vendas não engloba só uma ligação, uma técnica de script, tem algo por trás. E a gente trabalhou por muito tempo, a gente trabalha o marketing junto com a pré-vendas, né? O trabalho da Sara ali, para que a gente faça toda essa gestão completa do segmento comercial e não só cada um na sua área. Então, trabalhar em conjunto hoje contribui muito para o sucesso, né?
Sim, com certeza. E a gente aprende muito ali, né? A Rede Vistorias é uma escola, tanto para mim que vim com experiência, que também desenvolvi mais ainda também outras habilidades, né? Então, realmente é uma escola e é bem bacana, porque ali tem pré-vendas, vistoriadores, marketing, comercial, operacional. Então, a gente se desenvolve em todas as áreas, né? Sim. Então, e assim, Lu, para quem quer começar a estruturar um processo de pré-vendas, né, do zero, qual é o primeiro passo? Claro que o primeiro passo é contratar a tua mentoria. E qual é o primeiro Sim. passo para fazer ali ter uma equipe assim, ou uma pessoa? Sim. Primeiro passo, entender que tu precisa de um pré-vendedor na tua equipe, porque é ele que vai gerar demanda, né? Uma vez eu fui num evento que a empresa forneceu ali para a área comercial, e eu me lembro do dono da empresa falando assim, se você tem 5 vendedores e um pré-vendedor, vai dar alguma Sim. conta ali, não vai bater. A gente não vai conseguir encher a agenda desses 5 vendedores. Então, mais vale tu ter, às vezes, 2 pré-vendedores para um vendedor e essa agenda desse vendedor tendo muito volume, do que a gente ter um monte de demanda ali, precisando de venda e não tendo a geração dessa demanda, né? Prospecção. Então, o primeiro passo, contrata alguém, investe. A gente tem vários treinamentos gratuitos, né? Até depois posso indicar alguns, mas tem cursos que a gente faz hoje na Rede Vistorias para as pessoas que entram, que são cursos que estão no mercado aí, que são muito bons, porque em um mês a gente consegue treinar um pré-vendedor e principal, foque em contratar uma pessoa que tenha essa vontade e natural, assim, de querer crescer na área comercial, vontade de aprender. Ela pode não ter uma técnica perfeita e saber tudo de vendas, assim como eu também não tinha, mas a vontade de aprender, ela supera e a técnica a gente vai lapidando, desenvolvendo, né? Sim, com certeza. E como que os setores de marketing, pré-vendas e vendas podem trabalhar de forma mais alinhada na empresa? Eu acredito que é uma das coisas que a gente já fez também, que ajudou, que é desenvolver o perfil do cliente ideal, né? Entender quem que a gente quer, porque o marketing, a pré-vendas e vendas, tá todo mundo querendo vender mais, né? Um único objetivo, então a gente tem que mirar ali no mesmo alvo, no perfil do cliente. Tem que ter uma boa sinergia ali, né? Uma boa comunicação, para que também não ocorra de a gente colocar um cliente na reunião e ele não ter potencial. Aí a gente perde o tempo do vendedor, né? O próprio marketing, se estiver vindo ali, também acaba sendo um empecilho. Então, hoje a gente tem que trabalhar um processo muito alinhado, muito claro, e todo mundo fazendo o que está no seu alcance. Quanto a pré-vendas, poxa, o que eu posso melhorar para a reunião ser mais eficiente? Será que eu não estou conseguindo colocar o decisor? Será que eu tenho que entender se ele está em tempo de compra? Será que eu tenho que entender se ele tem um problema realmente para resolver? Então, alinhar, eu acredito que é um processo assim que não tem como cada um ficar fazendo o seu. Então, Exato. a gente tem o mesmo objetivo ali, que é vender, então cada um com o seu foco ali consegue fluir nesse propósito de vender mais, né? Legal. E Lu, assim, qual o conselho que tu daria para líderes comerciais que estão buscando montar ou fortalecer o time deles de SDRs? Eu acredito que um conselho que eu tento sempre aplicar é desenvolver e capacitar esse time, né? Entregar o que está no alcance e também estimular as pessoas a terem essa vontade intrínseca, natural de buscar conhecimento, porque tem coisas que a empresa vai fornecer, mas tem coisas que a própria pessoa, ela também consegue ter muito acesso. Hoje, como eu falei, tem muita coisa que é gratuita, então a capacitação é importante. E o segundo conselho foi o que a gente falou até agora, entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. O propósito, quando o teu pré-vendedor, ele entende o propósito, ele tem uma visão de futuro, ele entende aonde ele quer chegar com o trabalho dele, se for na pré-venda, se for na venda, né? Enfim, independente, quando ele vê que a pré-vendas agrega, né? Na vida dele, na comunicação que ele vai ter no futuro com as pessoas, vai muito além de só uma função, que foi o que a gente falou, uma função mais, né? Que a gente sabe, que é telefone, aquela coisa toda de resiliência. Entender esse propósito já é 2 conselhos aí que vão agregar muito. Uma equipe que sabe para onde está indo. E não só uma equipe, mas cada um, porque cada um tem os seus motivos, né? Uma equipe que sabe o que a pré-venda vai gerar para si.
né? E persevera, e se capacita, e tem uma visão a longo prazo, deseja, tem sonhos e objetivos com o trabalho, é uma equipe que já avança aí muito no mercado. E dá para fazer assim, por exemplo, a empresa tem porque se tu pegar um cliente que passou por uma pessoa, por um pré-vendedor, e um cliente que não passou por um pré-vendedor, quem vai vender ali é mais difícil a conversão, certo? Sim. Então, assim, e tem como, por exemplo, uma empresa pequena que ainda não tem como investir numa equipe de pré-vendedores e vendedores, dá para essa mesma pessoa fazer... Tem como tu talvez desenvolver alguém para ter essa mentalidade, bom, agora eu vou pré-vender o meu produto para eu conseguir chegar numa reunião e depois eu chegar lá e fazer isso. Tem como dividir isso em 2 etapas para a mesma pessoa, por exemplo? Sim, tem como, mas claro, é um pouco mais difícil da gente ter um resultado tão bom quanto tu delega, mas eu entendo que processos que estão começando, muitas vezes a pessoa vamos supor, é só ela ali, né? Falando até de profissionais autônomos que muitas vezes começam o seu negócio e que querem vender de qualquer jeito, mas também entendem a importância de fazer essa pré-venda, para também não sair gastando tempo com cliente que não tem potencial. Tá. Então, eu acredito que uma estratégia que funciona é tu ter um tempo designado para aquilo, criar uma rotina, uma organização. Tal dia na semana eu vou realizar, se for vender para B2B, para outras empresas, poxa, eu vou realizar ligações para outras empresas. Vou ficar 1 hora enviando alguns e-mails mais estratégicos para tentar chegar no decisor. Então, tem como, óbvio, e tem muitos materiais que apoiam. Então, nem que a pessoa tenha ali e-mails, WhatsApps que mais convertem e tente gerar isso em massa, né? Hoje a gente tem ferramentas de automação que geram também, muitas vezes, já e-mails automáticos e a gente consegue ganhar esse volume sem ter um tempo ali 100% dedicado, mas... Obviamente, quanto mais conseguir delegar, melhor para ter mais sucesso ali, mais rápido, né? Mas seria legal, assim, por exemplo, se tu pega um cliente que está começando, ou uma pessoa que realmente quer desenvolver essa técnica, por exemplo, se eu for vender a minha consultoria, talvez eu não seja tão... Eu teria que desenvolver uma técnica de venda, pré-venda e venda. Eu não tenho hoje como contratar um pré-vendedor. Mas eu posso desenvolver essa técnica e começar a pré-vender. E aí depois eu passo isso, aí eu contrato alguém e depois ele vai fazendo esse trabalho e eu sigo em frente, digamos assim. Né? Mas tem como fazer. Sim, tem como fazer. Até porque, volta o que a gente estava falando. Enquanto não, Luísa, não tem como contratar ninguém. Isso. Mas eu tenho o conhecimento, eu tenho um tempo, eu tenho vontade, eu vou atrás, eu vou... É isso aí, começar com o que está nas nossas mãos. E aí eu acredito que se dividindo, né? Hoje, uma das técnicas até que eu posso compartilhar aqui, que talvez você que é empreendedor, você que está querendo começar e que não tem como contratar um pré-vendedor, seria tu trabalhar o spin selling, que é uma técnica, um livro muito especial nessa área de comercial e pré-vendas e vendas, já no primeiro contato no WhatsApp com o cliente. Então, um cliente te chamou, em vez de você talvez já entregar ali, mandar preço, proposta, já querer marcar uma reunião, fazer perguntas. Mas hoje o que de fato que tu busca, o que tu prioriza? Entendi. No teu caso, né? Eu entendo que tu tem um desafio com vistoria, mas qual que é o principal desafio que tu tem hoje? Sonda, e aí vamos supor que ele diga que é tempo de entrega. Aí se eu te disser que com a minha solução tu pode ter esse tempo, isso te ajudaria? Tu vai construindo uma pré-venda, às vezes até por WhatsApp, e já vai trazendo esse cliente mais preparado. Porque daqui a pouco ele te fala no WhatsApp, não, na verdade só quero preço. Aí já, será que é um cliente que vale a pena, né? Enfim, fazer uma reunião, se ele não tá vendo um valor... Tem toda essa construção, porque tem muito cliente que às vezes ele não está preparado ali para comprar no momento, né? Porque aí essa questão que tu falou de valor é muito importante, porque às vezes ele está pensando somente no preço, no custo, e não está entendendo o valor que esse serviço tem para dentro da operação dele, né? Sim. Aquilo que a gente falou, o que resolve, né? Qual é a consequência de eu não ter isso na minha empresa hoje? E aí, óbvio, em reunião é muito melhor, porque na reunião a gente consegue explicar, ter aquele tempo, mas dá sim para fazer pré-vendas, mesmo iniciando com o que você tem hoje. Legal. Lu, é uma pena, mas a gente já está terminando, já estamos finalizando. Passou muito rápido, gente. Passou rápido, né? Rápido. Quando a conversa é boa, produtiva, é assim que acontece mesmo. Ô, Lu, para a gente finalizar,
traz para mim, assim, um hábito pessoal que te ajuda a ser uma líder melhor no dia a dia. Um hábito pessoal, gente, meu Deus, é tanta coisa que a gente tem que fazer para se desenvolver cada vez mais, né? Que se a gente for escolher Orar assim... antes de ligar. É, É um hábito bom. exatamente. Ler um provérbios, Isso. né? Antes é muito importante. Mas realmente, hoje, essa gestão emocional, ela vem muito através de leituras, né? Então, a leitura hoje de livros que realmente agregam, ela me ajuda. Às vezes eu tô sem ideias ali do que falar, talvez um treinamento. O pessoal sabe, às vezes eu leio uma frase de um livro e falo, gente, essa semana, eu li um livro e me deu uma ideia. Então, a leitura, a gente brinca, né? Óbvio, também ela envolve desconforto, às vezes a gente não tem vontade de ler, a gente prefere, às vezes, né, essa parte mais de celular. Só que a leitura, ela não tem como, ela é um hábito que ela ajuda. Hoje, se eu não tivesse lido o livro Spincelli, eu não teria nem como falar sobre. Então, é um hábito que me ajuda. E também sempre tento... colocar Deus, né, acima das coisas do que eu faço, do meu trabalho. Acho que ele nos ajuda também a conduzir as melhores decisões, porque a área comercial é um pouco turbulenta, é muita emoção, né? Meta cobrança, então a gente tem que também buscar sempre esse equilíbrio, né? Exato, exato. E para finalizar, Lu, eu quero que tu me diga uma frase ou um aprendizado que tu carrega na jornada como mentora, como líder. Frase, aprendizado. Tem uma que eu acho que tem a ver com o que a gente falou, que eu sempre gosto de comentar com a equipe de pré-vendas, que é: seja fiel no pouco e no muito você chegará, né? Então, às vezes a gente deseja, e a gente tem que desejar. Eu tenho sonhos, eu quero crescer cada vez mais, eu tenho construído essa visão de futuro e trago isso para pré-vendas. A gente sempre tem que desejar. Porém, quando tu é fiel no pouco, muitas vezes tu vai ser grato. Eu tenho uma outra frase que eu gosto, que se a gente não é grato por aquilo que a gente tem hoje, a gente não será grato por aquilo que a gente terá. Às vezes você desejou ter algo que você tem hoje, a gente acaba muitas vezes olhando muito para o futuro e esquece do que você está construindo. Então, é uma frase que eu levo para minha vida, sempre tento lembrar, né, dessa reflexão que é tão importante para a gente ter essa gratidão e desenvolvimento aí para viver grandes projetos e sonhos. A gente tem que ser grato no pouco, né? Exato, ser fiel no pouco, isso é incrível, assim, eu também levo essa frase comigo, porque ser fiel no pouco, a gente com certeza vai conseguir atingir muito e ser fiel sempre, né? Sim. Ser fiel sempre. E às vezes também a gente vive numa geração onde todo mundo tudo é muito público, né? Sim. Hoje tu consegue ver, tu tá aqui no Brasil, tu consegue ver o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos em tempo real. Então as pessoas muitas vezes elas são vistas e essa audiência é muito comum ao vivo, só que às vezes tu tem que ser fiel quando ninguém tá olhando, né? Quando aquele cliente, ele te pergunta uma coisa, tu sabe que isso aqui não tem como fazer e tu vai falar, olha, isso daí a gente não tem como fazer. Então, preservar os nossos valores também, quando ninguém tá olhando, quando você tem ali um desafio e você, não, aqui eu realmente vou ser fiel. É uma coisa que agrega, que eu vejo que no futuro a gente sempre colhe, né, por essas atitudes. Com certeza. Lu, quero te agradecer muito. Foi uma aula, uma conexão, uma estratégia, assim, uma sensibilidade incrível, assim, toda a tua trajetória. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. É uma pessoa incrível. Eu te conheço tanto no profissional quanto no pessoal. Tenho o privilégio de ter a tua amizade e quero te desejar muito, mas muito sucesso mesmo, do fundo do meu coração. Conta comigo sempre. Muito obrigada. Tá? E obrigada mesmo. E assim, quem quiser entrar em contato contigo, por favor, deixa aqui as tuas redes sociais, o teu contato, fica à vontade. Então, meu Instagram é Luísa, com Z, Kleis, K-L-E-I-S. Você pode me seguir, lá às vezes eu posto alguns conteúdos também. Certo? Tem LinkedIn, que é igual também, então mesmo nome. E, obviamente, também, quem quiser saber mais sobre pré-vendas, quiser conhecer mais o meu trabalho também de mentoria, fico à disposição e desejo aí muito sucesso para todo mundo que iniciar nessa área de pré-vendas ou que já está, né? E agradecer também a Aline, porque realmente para mim foi muito enriquecedor, né? E agregou demais para minha vida também estar aqui nesse podcast. Muito obrigada. Imagina, Lu. Gente, então, se esse episódio aqui te ajudou a repensar a maneira aí como você se comunica,
como você prospecta aí os seus clientes. Compartilha esse episódio, comenta comigo o que você está achando aqui dos episódios do Vistoria Cast. Aproveita e, claro, siga a nossa convidada maravilhosa nas redes sociais e siga também a Rede Vistorias no @SomosGrupoRV, também @VistoriaCast e @Aline Vistorias Humanizadas. E eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá!